fato histórico para a cidade de Várzea Alegre, um reconhecimento das nossas raízes afrodescendentes, das nossas raízes negras. Porque a gente tem um conhecimento todo sobre uma história de Várzea Alegre, né? Com as famílias tradicionais, né? A gente tem toda aquela... Tem até o livro, né? Sobre as 7 gerações de Papai Raimundo. E a gente fala muito sobre essa história de Várzea Alegre numa ótica das famílias tradicionais. Porém, assim como toda a história do Brasil, a história negra e a história indígena ficou, durante os anos, lá num cantinho, fora parte. Verdade, E assim, a gente também, por longos anos, estudamos a história afro de uma outra ótica, né? Só lembrando da parte dos escravizados, só olhando o negro do nosso país sob essa ótica. Não, um período de escravidão e pronto. Exato. Mas ainda distante da nossa história aqui de Várzea Alegre. Então, quando eu vi a notícia, né, desse reconhecimento sobre essa entrega de títulos aqui em Várzea Alegre, né, foi o Instituto do Desenvolvimento Agrário, o IDACE, né, ele entregou esses títulos reconhecendo comunidades quilombolas aqui em Várzea Alegre. Então, isso para nós que lida com a história é mais do que apenas um papel que foi entregue para algumas famílias. Porque por trás disso, a gente sabe que tem toda uma questão cultural, histórica e de reconhecimento também de um passado negro aqui no Ceará. Exatamente. E também aqui em Várzea Alegre. As datas comemorativas no estado do Ceará que a gente trabalha é 25 de março, né? Que é a data da Carta Magna. Aí do dia 13 de maio e dia 20. Aí o que a gente faz? Tem uns projetos, é mandado para as escolas executam, contando um pouquinho da história, né? Da cultura, tanto do negro como do índio. Mas uma coisa que eu sempre, quando eu estava em sala de aula, eu batia, era a questão do preconceito, do racismo, certo? Que tem que ser trabalhado. O bullying, certo? Tem que ser trabalhado em sala de aula durante todo o ano. E começando dos pequenininhos, né, tia Neném? Verdade. Porque eles não têm preconceito com nada. Infelizmente, né? Nós vivemos nessa cultura, de inclusão há mais de quase 4 séculos, né? Só excluindo. E assim, essa educação antirracista não deve partir só de nós negros, de todo mundo. Todo mundo é branco, é negro, porque se a gente for pensar, e assim, é porque a gente não tem memória histórica. Principalmente, eu digo muito, tá? Assim, depois do governo Bolsonaro, eu falo muito na política, porque tudo é política. Isso. E aí eu percebendo, eu conversando mais meu marido em casa, e disse a importância do professor de história num contexto desse. Porque quando você sabe de sua história, você conhece sua história e se apropria, você fica com essa memória histórica e não é, né? E aí vai influenciar na sua vida, nas suas ações, na sua política, na sua escolha do candidato. Tudo isso influencia e a gente às vezes acaba deixando, não, história deixa ali, não é uma coisa que muita gente gosta. E aí, essa história vem justamente nos alertar para a gente ter essa consciência de que se a gente for pensar, todo mundo tem raízes africanas. E essa, né, questão é até a construção da identidade. Exatamente. Né? A gente constrói uma identidade. Quando a gente fala, inclusive, da nossa própria história, da história de Várzea Alegre, das raízes, né? É uma construção, isso principalmente em sala de aula, porque a escola é um lugar de debates, é um lugar de construção também de transformação, né? E de consciências, Com né? certeza. Então, quando a gente fala da importância de trazer para debate essa questão das comunidades, desse reconhecimento de comunidades quilombolas aqui em Várzea Alegre, nos traz essa questão, esse pensamento
pensamento, desses debates. E tem um documento inclusive, do nosso autor aqui, varzealegrense, Padre Vieira, que já fazia essa menção a lugares, né, que foram utilizados por escravizados, né, quilombos já existentes aqui em Vargem Alegre. Se não me engano, esse documento ele mandou para a Universidade Regional do Cariri. A gente até teve um contato com a professora Maria Hélia. Ela tem que é sobrinha, né, do Padre Vieira. Exatamente. E tem esse documento, a gente, quando fala do documento, essa escrita dele é uma fonte de pesquisa. Hoje, para nós, é uma fonte de pesquisa, na verdade. Porque como quem é pesquisador, eu sou pesquisadora, a gente sabe que para a gente trazer uma história de 200 anos atrás, de mais de 100 anos atrás, onde não se tem presente ali fontes escritas, onde não se tem também fontes orais, que nos traz barreiras na investigação, aí é necessário a gente ver essa pesquisa sob outros aspectos, como, por exemplo, os nomes. A gente vê presente muito aqui em Vargem Alegre nomes de origem indígena, como, por exemplo, alguns distritos, né? Exatamente. Calabaça. Que é por conta da presença dos índios Calabaça. E daí a gente vê, o Padre Vieira, ele falava sobre a questão da existência do quilombola, sobre as famílias que moram... uma carta, né? Uma carta que ele escreve descrevendo o lugar. Aonde havia como se diz, a existência deles. Aí dentro dessa carta vem citando sobrenomes. Os sobrenomes, né? Que é muito importante, viu? Muitos sobrenomes que tem em Vargem Alegre. Aí eu não sei se essas pessoas sabem que eles são descendentes dessas pessoas que moravam ali. Vem a importância e é exatamente, da consciência, da autoconsciência. E é exatamente aonde? É no Zumbi, fica ali na entrada do Mocotó. Perto da Serra Negra. Exatamente.